Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta. Vamos estudar neste vídeo a segunda lição, revista de Jó, deste segundo trimestre. Nossa revista está contextualizando a história, a vida, o reinado de Davi, o segundo rei na história do povo hebreu. Davi é ungido por Samuel. Nós estudamos na nossa primeira lição, trouxemos uma abordagem, uma introdução sobre a condução da história do povo hebreu a partir da morte de Josué, entrando pelo período dos juízes, que durou ali mais de 300 anos. Passamos pela história envolvendo os episódios envolvendo ali o juiz Eli e seus filhos Ofni e Finéias, tudo aquilo que eles estavam fazendo, né, desagradando a Deus, tanto é que Ofni e Finéias foram mortos no mesmo dia, né, na batalha ali com os filisteus. Eli morre quando tem notícia que seus filhos tinham sido mortos. O nascimento de Samuel, ele se torna juiz, sacerdote, profeta, e Deus chama Samuel para ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era da tribo de Benjamim, só que a desobediência de Saul e umas sucessões de erros levaram ao ponto de Deus rejeitar o seu reinado e mandar que Samuel fosse até Belém para ungir um dos filhos de Jessé, e sucederia, após a morte de Saul, o reino, o trono da nação de Israel. E este jovem belemita foi o oitavo filho de Jessé, Davi. Nossa segunda lição, ela traz como título Davi, a excelência no servir. Texto áureo, texto principal, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O resumo da lição diz que, mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Ser cristão e faltar a presença de Deus na vida não dá certo, né? Não existe ser discípulo de Cristo, ser cristão e não ter a presença do Senhor. Os objetivos da lição, dessa nossa segunda lição, conhecer as habilidades de Davi para realizar um excelente serviço. Vamos refletir a respeito da excelência de Deus em nós, mediante sua presença. Compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as missões difíceis, enfrentamos várias. Identificar as missões difíceis do jovem cristão na atualidade. Davi, um jovem, um homem segundo o coração de Deus. Paulo vai escrever isso lá, registrado em Atos, capítulo 13, versículo 22. Davi, o oitavo dos filhos de Jessé. E quando a gente aprende, estuda a vida, a história do rei Davi, há lições valiosíssimas que podemos aplicar na nossa vida. Uma das marcas registradas de Davi era a excelência naquilo que ele fazia. Davi não fazia as coisas pela metade. Ele fazia com esmero, com dedicação. Nos faz lembrar o que Paulo escreve a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
Paulo fala para que Timóteo se apresente a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, dedica, se esmera, seja bom. Para Deus tem que ser sempre o melhor. E muitas das qualidades de Davi, a gente pode destacar a sua integridade, a sua responsabilidade frente às tarefas, a sua dedicação, a sua humildade e, acima de tudo, a sua dependência de Deus. O nosso texto bíblico está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 19 ao 23. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia a mim Davi, teu filho, porque está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nosso texto bíblico descreve, aqui no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus, o Espírito de Deus, já estava se retirando de Davi, de Saul. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito de Deus se apoderou de Saul e mudou o coração de Saul. Tanto é que Saul profetizava. Teve um episódio ali que Saul profetizou. Mas à medida que Saul foi desobedecendo, foi se afastando de Deus, foi desobedecendo, tomando suas próprias decisões em vez de consultar e esperar a vontade de Deus, a desobediência levou Saul a perder o seu reinado. O primeiro tópico da nossa lição: um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas, corajoso e destemido, um músico excelente, obviamente, falando aqui sobre Davi. Então, quando os servos de Saul, está aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, os servos de Saul apresentaram as credenciais de Davi, quando Saul está sendo atormentado pelo espírito maligno, e os servos de Saul indicam um rapaz, um jovem, alguém que pudesse tocar música, que alegraria o coração do rei. As qualidades de Davi é mencionada, Davi é citado. E entre as qualidades de Davi, está aqui no versículo 18 do capítulo 16, diz: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, ou seja, de Belém, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, e o Espírito, ou seja, o Senhor, é com ele. Então, uma das principais qualidades de Davi, além de excelente músico, era que o Senhor era com ele. Músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado em palavras, pensava, refletia antes de falar, educado e, o mais importante, o Senhor era com ele. Então, imediatamente, Saul, quando tem conhecimento dessas qualidades de Davi, olha que Saul ninguém sabia ainda, com exceção da sua família, ninguém sabia que Davi havia sido ungido, o novo rei de Israel, pelo profeta Samuel. Saul, quando tem essas informações de que Davi
era um músico hábil e para tocar para o rei. Não era qualquer músico, não era qualquer pessoa, precisava ser hábil, precisava ser talentoso. E olha que extraordinário, né? Davi era este jovem. Então, o mais novo de um total de 8 filhos, né, dos filhos de Jessé, aquele que ninguém dava nada por ele, é chamado pelo rei de Israel para tocar suas canções, sua harpa, na presença do rei, para acalmar o coração do rei. Então, o mais novo dos filhos de Jessé tinha uma ótima oportunidade agora de aplicar aquilo que ele já exercia com amor, com dedicação. Ou seja, o que é que a gente aprende com isso aqui? O processo, ele é imprescindível. Todos os dias nós estamos em um processo de aprendizagem. Todos os dias, então, cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher, defender, tudo isso a gente vê em Davi. Porque não era qualquer pessoa que iria tocar para o rei. E as qualidades de Davi como músico já era conhecido por aqueles que assistiam o rei Saul. Tanto é que Davi é indicado. E aqui a gente vê também o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o agir de Deus na vida daquele que permanece fiel. A gente pontuou na nossa lição passada que os planos de Deus não são frustrados. Davi estava escondido lá entre as malhadas. Samuel, quando ele vai ungir um dos filhos de Jessé, Samuel olha logo para Eliabe, o primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Só que Deus vê o que está no coração. Então aquieta teu coração, sossega. Se ninguém te ver, Deus te vê. E os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados. Então Davi, ele cuidava das ovelhas. E as ovelhas é um animal que é muito frágil. As ovelhas mal enxergam depois de 10 metros, né? Então é um animal muito frágil, dependente do seu pastor. E Davi, em N oportunidades, ele protegeu o rebanho que estava sob os seus cuidados, de urso, de leões. Aqui no capítulo 17, versículo 34, né? Ele falando com Saul que quando estes animais vinham para tentar pegar as ovelhas, ele guerreava com elas e livrava e protegia os animais. Então, como pastor, ele dedicou seu exercício à função e depois de uma longa espera, Deus o coloca como o rei, como pastor de uma nação inteira. Olha novamente a importância do preparo, da dedicação, né, do esmero, e fazer com excelência, por mais simples que seja, pois nada, absolutamente nada que fazemos para Deus com amor, nada é em vão. Deus, irmãos, não deve nada para ninguém. Então Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Todos temiam o gigante Golias, filisteu, né? E tinha razão em temer. O filisteu afrontava o exército de Israel e o Deus de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Então a gente vê aqui o agir de Deus na vida daqueles que ninguém dá nada, mas que tem um coração extraordinário e que Deus conhece muito bem. Davi era diferente dos demais quando seu irmão Eliabe. Davi vai levar o alimento, a comida para os seus irmãos, né, que estavam ali em frente de batalha contra os filisteus. E quando Davi chega lá, Davi
pergunta o que é que estava acontecendo, qual eram as informações do campo ali de batalha, e passam a informação para Davi de que Golias estava afrontando o exército de Israel, o Deus de Israel, e que ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante individualmente. Quando Davi quer se inteirar do que estava acontecendo, ele é repreendido pelo seu irmão mais velho, Eliabe. Mas isso não intimida Davi. O jovem, destemido, confrontar o Deus de Davi era confrontar Davi. Davi toma a dor para si. Quem é esse incircunciso que confronta o exército do Deus vivo e zomba do Deus de Israel, né? Em outra ocasião, ele chega para Saul, o rei Saul, e diz que iria enfrentar o Golias. Aí Saul chega para ele e diz: tu é muito jovem ainda, tu não tem experiência, isso não é para você não. Está lá no capítulo 17, 1 Samuel capítulo 31. Então Davi tinha coragem, apesar de não ser um jovem de guerra até então, mas afrontou o Deus de Davi, era como se estivesse confrontando Davi. E ele se dispõe e Deus age na vida de Davi. A gente vai estudar mais sobre esse episódio envolvendo Golias e Davi, o exército de Israel, na nossa lição seguinte. Então Davi não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Está lá no capítulo 17, versículos 41 a 51. Ele temia somente ao Deus verdadeiro. Então, muito tempo antes de Samuel ungir Davi como rei de Israel, né, como próximo rei de Israel, Deus já sabia, Deus já conhecia o que estava no coração de Davi, a sinceridade do coração de Davi. Deus sabe o que está no meu coração, o que está no teu coração. Então sossega, que no tempo certo Deus agirá. Agora a gente precisa ficar na posição que levou Saul a perder o trono foi a desobediência, a precipitação, a achar que podia fazer qualquer coisa sem depender de Deus. A desobediência, a Bíblia vai dizer que é como um pecado de feitiçaria. A desobediência, a rebelião, levou o primeiro casal a perder o paraíso, que é o pecado entrar no mundo por causa de uma desobediência, entende? Então, o autor, Davi, escreveu mais de 70 salmos, tá? Então, ele era também um excelente músico. Olha quantas qualidades deste jovem, que ninguém dava nada por ele até então, né? Tanto é que ele é levado ao palácio. E quando ele tocava, olha a beleza da música, quando ele tocava, o espírito maligno, imundo, saía da vida de Saul. Então, alguns exemplos em meus episódios marcantes, como as perseguições de Saul, ele escreve aqui nesses episódios, nesse tempo, os Salmos 34, 56, 59, 142, período, tempo em que Saul estava lhe perseguindo. Quando ele escreve o Salmo 51, ele está arrependido do seu pecado que ele havia cometido com Batseba e as séries de erros, de consequências, né, de seu ato pecaminoso. Quando ele escreve o Salmo 52, 54, 57, 63, entre outros, ele estava passando por momentos de grandes provas, foi muito perseguido. Mas além de guerreiro, de músico, Davi não substituía, não trocava, não negligenciava, em hipótese alguma, a sua dependência divina, a sua dependência de Deus. Então ele escreve também salmos messiânicos, falando da glória e da dignidade do Filho de Deus, Salmo 8,
O Salmo 16 fazendo referência à ressurreição de Cristo. O Salmo 22 abordando o sofrimento de Cristo, a crucificação de Jesus. Mas para que tudo isso acontecesse, Davi passou por um processo, por um treinamento. Por isso, irmãos, pular etapas, era isso que Satanás queria com Jesus. Quando ele tenta Jesus no deserto, ele queria que Jesus fizesse a sua vontade e não a vontade de Deus. Quando ele confronta Jesus, tentando persuadir o Senhor a tomar uma posição que não era a vontade de Deus, né? Então a gente precisa tomar cuidado. E o segundo tópico da lição é a excelência de Deus em nós mediante sua presença, a presença de Deus em nossa vida. O cristão e a sua espiritualidade e sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Então, algo também bem interessante, notável na vida de Davi era o seu desejo da presença do Senhor em sua vida. O Salmo 51 vai retratar isso, né? Quando ele peca, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, logo após ele ser confrontado pelo profeta Natan, ele se humilha. Para Davi, o reino não tinha importância se Deus não fosse na vida dele. Então ele diz, não retire de mim o teu espírito. Se sacrifícios satisfazesse a vontade de Deus, ele daria todos os sacrifícios possíveis. Mas um verdadeiro sacrifício a Deus é um coração quebrantado, contrito. Então nada importava para Davi mais do que a presença do Senhor. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor, né? No Salmo 124, ou no livro de 1 Samuel 124, vai relatar ali um episódio em que Saul está perseguindo Davi e os homens que estavam com Davi. Saul ainda era o rei. E Davi teve a oportunidade ali de tirar a vida de Saul. Ele chegou tão próximo de Saul, Saul estava dormindo ali perseguindo e acabou, né, um tempo ali de descanso. Saul deitou, juntamente com aqueles que estavam com ele perseguindo Davi, dormiu, e Davi chega mansamente diante de Saul, corta um pedaço do manto, da orla ali da vestimenta de Saul e se afasta. Então Davi teve a oportunidade de exterminar o seu inimigo, porque Saul estava perseguindo Davi de tal maneira, quando Saul descobre que Davi havia sido ungido o novo rei de Israel. Apesar de Davi não tomar para si essa posição, ele diz, longe de mim encostar minha mão em ungido do Senhor. Então, mesmo sendo ungido rei, Davi esperou o tempo de Deus. Ele só assumiu o trono de Israel quando Saul foi morto. Então, um homem íntegro, fiel, né, honesto. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres de Deus que buscaram ardentemente um relacionamento profundo com Deus em decorrência dessa prática, tiveram grandes experiências com Deus, grandes vitórias. Então você, jovem, você, servo de Deus, deve buscar de forma intensa essa presença do Senhor. Deus não mudou. O que mudou é nosso relacionamento com Ele. Mas Deus continua permanecendo, sendo o mesmo Deus, né? Então, quando cristão, ele se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, o seu coração é impelido, né, progressivamente para buscar essa crescente intimidade que o Senhor quer ter conosco. É nós que esfriamos, que colocamos outras coisas na frente de Deus.
Com Davi não era assim. Com Davi não era assim. Davi poderia perder qualquer coisa, menos o seu relacionamento com Deus. Tanto é que Deus vai falar dele, um homem segundo o meu coração. Qual a diferença de Saul, do pecado de Saul para o pecado de Davi? O pecado de Davi foi muito mais grave. Davi adulterou, Davi tramou a morte do marido de Batseba. Então, adultério, assassinato. Davi premeditou tudo. Saul desobedeceu. Mas qual a diferença entre um e outro? O que estava no coração de Saul? A diferença está aí, o arrependimento. Davi confessou, se arrependeu e deixou. Davi não, ou Saul não. Saul continuou na sua rebelião, tomando suas próprias decisões, não se humilhando, não reconhecendo sua falha, se humilhando diante de Deus. Ele chega a um ponto tão crítico que ele chega a consultar uma feiticeira, que era algo extremamente proibido em Israel, né? Então, para que esse nosso relacionamento com Deus ocorra, que essa intimidade, né, essa comunhão com o Espírito Santo ocorra, a gente precisa tomar algumas decisões, irmãos. Dedicação, oração, jejum, leitura e meditação da Bíblia, consagração da nossa vida, serviço cristão. Tudo aquilo que é esperado de um servo de Deus, a gente precisa exercitar, praticar na nossa vida, né? Então, o texto bíblico nos revela aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que da mesma forma, né, que aconteceu com Samuel, ou que aconteceu com Davi, que aconteceu com Josué, com o próprio Saul, o Espírito de Deus veio sobre Davi, e Davi não perdeu isso por mais nada, ou trocou essa companhia, essa presença, esse revestimento por nada nem ninguém. No Antigo Testamento, não é como no Novo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e permanecia naquela pessoa até que determinada função fosse cumprida. Não é como no Novo Testamento. No Novo Testamento, não, o Espírito Santo vem e habita em nós a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. No Antigo Testamento não era assim, né? Não era assim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre um rei, sobre um profeta, sobre um juiz, como era no tempo dos juízes, para uma função específica. Não é como ocorre nos nossos dias, né? A partir do dia de Pentecostes, né? Quando Jesus está lá em João, capítulo 14. Jesus disse que ia para o Pai e enviaria o seu Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, né, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de uma ação específica no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos eles recebem a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. E o terceiro tópico da lição, finalizando, a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado, Saul, um reino em apuros. E qual a nossa difícil missão? Voltando a Saul, Saul ainda era o rei aqui nessa época. Davi é chamado para tocar, para acalmar o espírito atormentado de Saul. E Saul foi escolhido por Deus. Saul foi ungido pelo profeta Samuel como rei, o primeiro rei de Israel, né? Então, guiado pelo Espírito do Senhor, ele chegou a profetizar. No início do seu reinado, ele era obediente. Ele seguia as orientações de Deus dadas a ele através ali do profeta Samuel. Mas com o passar do tempo, Saul foi ignorando as orientações do Senhor, né? Essa
em realidade, durou pouco tempo, essa obediência que ele tinha com Deus, né? Logo, ele passou a negligenciar a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés. Teve um episódio ali que ele próprio vai e faz o sacrifício. Ele não era sacerdote. O sacerdote era Samuel. Ele se precipitou, foi lá e ofereceu os sacrifícios, quando ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Benjamim. Ele não era sacerdote. Ele teve erros graves, né? E foi desobedecendo a lei do Senhor. Tanto é que chegou um tempo que Deus disse: basta. Tem uma época, um episódio aqui que Deus chega para Samuel e diz: basta, Samuel, até quando tu terá pena de Saul, visto que eu já o rejeitei como rei de Israel? Deus não rejeitou Saul como pessoa. Deus rejeitou Saul como rei de Israel. O problema é que Saul foi trocando as coisas, errando, até que o Espírito de Deus saiu da vida dele. E neste momento que o Espírito de Deus sai da vida dele, um espírito ruim passa a atormentá-lo. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43 a 46, que quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, um espírito demoníaco vai e leva consigo mais 7 espíritos pior do que ele. Não só lembrar esse episódio aqui que aconteceu na vida de Saul. O Espírito de Deus saiu da vida dele e um espírito maligno achou a casa vazia, varrida, como vai dizer lá em Mateus, limpa, passou a tomar conta do lugar. E quando Davi tocava, olha a preciosidade do louvor da música. Quando Davi tocava, o espírito maligno saía da vida de Saul e trazia paz para o até então rei de Israel, né? Então, assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito maligno começou a atormentar. Aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então, até os céus estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei de Israel. Sugeriram, então, trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mau deixasse ele em paz. E nesse contexto da tormenta e fúria, Davi, ele é introduzido na corte, no palácio, né? Aprendendo ali como se dava, né, as questões do palácio, do reino. Davi vai se inteirando, vai se fortalecendo, entra para o exército de Israel, e Davi não perdia uma batalha. Chega um episódio em que as mulheres cantavam quando Davi voltava da guerra juntamente com Saul, com Jonatas. Saul matou os milhares e Davi, aos seus 10 milhares. Ou seja, Davi cada vez mais ia sendo aclamado, ia sendo reconhecido. Não que Davi buscasse isso, mas porque o Espírito de Deus estava sobre Davi e Davi era obediente ao próprio rei, ao próprio Saul. Então Davi foi se fortalecendo, se tornou um soldado hábil, um guerreiro hábil, e Deus era na vida dele, né? Então, quando Davi tocava a harpa e entoava seus hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões e, como bom aluno, né, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou da vida dele e aconteceu aí umas sucessões de erros, de falhas, de atrocidades, uma atrás da outra, na vida do rei, do primeiro rei de Israel. Os súditos, quando um rei é ímpio, desobedece a Deus, o rei não sofre, o súdito sofre,
Quando um líder é imprudente, os seus súditos também sofrem as consequências, né? Então, com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo estava chegando para o povo de Israel. O povo se alegrava e se edificava, né? Porque o seu rei era um rei que temia Deus. Durante o tempo aqui do reinado de Saul, Saul nunca se preocupou em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Saul não dava importância muito para isso. Quando Davi assume o reinado, a gente vai ver mais na frente, uma das principais preocupações de Davi foi trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para Jerusalém, porque era a presença de Deus, né? Saul não tinha essa preocupação. Então a gente vai vendo aí a diferença entre um e outro, entre aqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus, e aqueles que apenas se aproveitam da situação, da oportunidade para tirar proveito, né? E fechando aqui, qual a nossa difícil missão? Quais as dificuldades que o cristão enfrenta hoje, entre tantas, né? Então, enfrentamos grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de sermos cristãos, de andarmos na contramão do mundo. A gente sabemos que a nossa cosmovisão de mundo não é essa cosmovisão que o mundo defende. A cosmovisão do cristão, a visão de mundo que o cristão tem, é aquela que a Bíblia defende. A cosmovisão desse mundo relativista são os valores distorcidos, o relativismo, os valores sociais e morais distorcidos. A gente não pensa assim, a gente não vive assim. Nós vivemos na contramão do mundo, entende? Outro desafio que o cristão enfrenta é quanto ao anunciar o Evangelho de Cristo. O mundo vive nessa realidade distorcida, a busca pelo hedonismo, né? O prazer a qualquer custo, a satisfação pessoal, a individualidade, né? O relativismo moral, religioso, a relativização dos valores morais, aquilo que é certo passou a ser errado, aquilo que é errado passou a ser certo. Estamos vivendo assim. E este, irmão, é um grande desafio para o jovem cristão. Manter-se puro, separado. Mas a gente aprende aqui com Davi que nada nem ninguém substitui o lugar, a presença de Deus na vida da pessoa. Ainda que o mundo não nos enxergue, que a nossa liderança não nos enxergue, continue sendo fiel a Deus. E nada, ninguém frustra, atrapalha os planos de Deus. Aquilo que Deus tem para você continua de pé. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Fidelidade, oração, jejum, consagração, adoração, evangelismo, discipulado, serviço cristão. Continua sendo exemplo. Deus não deixou de te ver. Assim como Davi, que estava lá, escondidinho, cuidando dos pastos, cuidando das suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Mas Deus estava olhando para Davi, estava preparando Davi para algo muito maior. E Davi não tinha dimensão, não tinha conhecimento, não tinha noção do que Deus iria fazer com ele. E Davi entrou na genealogia de Jesus. Deus fala para ele porque por causa da sua fidelidade, do seu coração quebrantado,
do seu compromisso com Deus, apesar das falhas. Todos nós falhamos. Mas Deus olhou para o coração de Davi, e o coração de Davi era sincero em suas ações, sincero com Deus. E ele poderia perder tudo, qualquer coisa, menos a presença do Senhor na sua vida. Olhemos para esse exemplo de fidelidade e apliquemos em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus. Deus abençoe.